meus alunos, tudo bem? Hoje eu quero, então, dar continuidade aos nossos estudos sobre a genética. Então, eu gostaria de relembrar alguns conceitos com vocês. Então, cada indivíduo, ele possui suas características particulares, que são herdadas do pai e da mãe. Essas características, elas podem ser fenotípicas, ou seja, características que a gente consegue visualizar no indivíduo, como cor dos olhos, cor da pele, do cabelo, formato do rosto, e também características genotípicas, que são características que a gente não consegue visualizar no indivíduo, como predisposição a doenças, no caso, por exemplo, câncer. Então, esses genes que determinam as características das pessoas, eles são segmentos dos cromossomos, né, que são codificados pelo DNA. Esses genes, eles podem ser de dois tipos, né, são os alelos. Existem alelos dominantes, que são aqueles representados pela letra maiúscula, e os alelos recessivos, que são representados pela letra minúscula. Então, os alelos dominantes, como o nome diz, eles dominam, né? Eles dominam entre as gerações. Se esse alelo estiver presente, né, essa característica vai predominar no indivíduo. No entanto, o alelo recessivo só vai se manifestar no indivíduo quando o pai e a mãe também forem recessivos, né? Então, ele só vai aparecer quando ele for homozigoto para a característica recessiva. Então, homozigoto com alelo recessivo e o outro alelo também recessivo, tá? Mas também existem homozigotos dominantes, quando existe um alelo dominante da mãe ou do pai e o outro alelo dominante da mãe e do pai, né? Então ele é homozigoto dominante. Existem também os heterozigotos, que possuem um alelo dominante e outro alelo recessivo, certo? Então, um alelo dominante que foi herdado do pai ou da mãe e outro alelo recessivo que também foi herdado do pai ou da mãe, certo? Então, eu vou explicar isso para vocês melhor e também mostrar a tabela de Punnett. Essa tabela, ela mostra a probabilidade que o indivíduo pode ter, né, receber do pai e da mãe, desses alelos. Então, a probabilidade que um indivíduo pode possuir características recessivas ou dominantes, tá? Vou explicar isso aí para vocês agora, certo? Quando os cromossomos se separam durante a reprodução, cada célula sexual ganha um alelo para cada característica. Assim, quando as células sexuais dos pais se combinam, os filhos ganham aleatoriamente um alelo de cada pai. Em um quadro de Punnett, os alelos de cada genitor são indicados no alto e na lateral do quadro. Cada um dos quadrados mostra os possíveis alelos de um descendente. Como um dos alelos de cada genitor passa para o descendente, cada quadradinho recebe um alelo de cada genitor. Nesse caso, os genitores são heterozigotos em relação à altura de uma planta. Por isso, existem 3 combinações que produzem um descendente alto: azão, 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 azinho, azão, azinho. E em apenas uma combinação é expresso o fenótipo recessivo da característica baixo: azinho, azinho. Como cada quadrado representa um descendente, a probabilidade de genitores heterozigotos, azão e azinho terem um descendente com o genótipo azão-azão é de uma possibilidade para 4, 25%. E azinho é de uma possibilidade para 4 possibilidades, né? Também 25%. E de azão e azinho é de 2 possibilidades para 4, simplificando 1 para 2, ou seja, 50%.
Em termos de fenótipo ou característica expressa, 75%, ou seja, 3 possibilidades para 4, né, são altos e 1 para 4, ou seja, 25% são baixos. Os quadros de Punnett também podem ser usados para determinar a probabilidade de se ter um filho ou filha. Dos nossos 23 pares de cromossomos, apenas um determina o nosso sexo. Os cromossomos que determinam o sexo são chamados de cromossomos X e Y. Uma mulher tem 2 cromossomos X e um homem tem um X e um Y. Agora é com vocês. Eu quero que vocês me digam qual a probabilidade de se ter tanto um filho quanto uma filha. E justifiquem para mim. Eu quero que vocês copiem essa tabela, coloquem o resultado e justifiquem para mim por que dessa probabilidade, correto?